Se a sua empresa tem várias marcas, é importante que você saiba, a estrutura e organização entre elas pode te levar ao sucesso ou à ruína. Vamos falar disso depois da vinheta. Fala, meu querido e minha querida, seja muito bem-vindo ao canal da Salcio. Meu nome é Daltro Coutinho, eu sou estrategista de marcas e hoje falaremos sobre arquitetura de marcas, um tema que eu particularmente adoro e que eu preciso tomar muito cuidado para não fazer como um outro vídeo aqui do canal e ficar meia hora falando sobre. Mas hoje o tema é mais específico, não vou te explicar sobre os modelos de arquitetura de marca, mas vamos falar sobre como esses modelos, como a organização das marcas pode impactar no crescimento da sua empresa e principalmente no valor dessas marcas em separado e da marca mãe, da marca de grupo, caso exista uma marca de grupo. É muito importante que a gente tenha a perfeita noção de que quando se tem um grupo empresarial, é importante você entender e definir como que cada uma das marcas internas desse grupo deve atuar. E, da melhor maneira possível, como que elas podem se ajudar ou, pelo menos, não se atrapalhar. Nem sempre dá para as marcas se ajudar, porque às vezes são segmentos muito distantes, então nesse cenário é bom que elas não se atrapalhem, mas sempre ali é importante se entender o objetivo de negócio maior, o objetivo de negócio do grupo empresarial, seja uma marca holding, seja uma marca comercial. Esse é o ponto mais importante aqui, entender o objetivo de negócio. Por isso que muitas vezes quando me perguntam sobre arquitetura de marca, quando a gente vai falar sobre arquitetura de marca, fala, Daltro, mas quem que eu envolvo num projeto de arquitetura de marca? Os decisores de cada uma das marcas do grupo, o decisor maior do grupo e a equipe de branding. Ah, mas eu não vou envolver o marketing? Num primeiro momento, não. Por quê? Porque aqui a gente está falando de negócio. A arquitetura de marca não é comunicação. Ela influencia na comunicação? Sem sombra de dúvidas, mas a arquitetura de marcas não é comunicação. Isso é muito importante. A arquitetura de marca é estratégia de negócio. A questão que a gente envolve o branding é justamente por isso, porque o branding está diretamente, intrinsecamente conectado aos objetivos e às estratégias que a marca tem, que o negócio tem. Então esse é o grande ponto. Por isso, ter um profissional de branding para te ajudar no processo de arquitetura de marcas é muito importante e vai ser muito benéfico. Vamos falar primeiro de benefícios. Claro, quando você tem uma marca bem estruturada, é muito mais simples você se organizar para fazer fusões, aquisições, vendas dentro do seu grupo empresarial. E eu sei que aqui eu estou falando para poucas pessoas, não existem tantos grupos empresariais aqui. Mas pensa o seguinte, se você entende qual é o papel de cada uma das marcas dentro do teu portfólio, o risco de você comprar uma marca que vai canibalizar uma marca que você já tem, num processo de aquisição, num processo de M&A, é muito pequeno, porque eu vou canibalizar um negócio que eu já tenho, então ao invés de eu comprar e colocar como uma marca nova, por exemplo, eu posso comprar e incorporar. E fazer isso num processo ao longo de um tempo, ao longo de um determinado tempo, a depender do reconhecimento dessa outra marca, da minha marca e tudo mais. Então, a mesma coisa vai acontecer num processo de venda. Ah, eu posso vender essa marca? Faz sentido para mim vender essa marca? Para minha empresa vender essa marca aqui? Ah, faz sentido. Por quê? Porque essa marca dentro do meu portfólio, ela não vai afetar o dinheiro que eu vou ganhar comprando essa marca, que eu vou receber vendendo, né? Não comprando, vendendo essa marca, ele será mais interessante do que a manutenção dela aqui no meu portfólio. Então eu me desfaço dela por um objetivo maior de negócio. Por isso que eu sempre falo, a arquitetura de marca está conectada a negócio. Então, seja uma aquisição, seja uma fusão, seja uma venda, isso vai afetar positivamente se você tiver uma arquitetura de marca bem organizada e negativamente se você não tiver isso bem organizado. E aí entra a pior parte, que é a tua marca de grupo. Se você tem um monte de marcas dentro do teu grupo, a gente já pegou casos aqui de grupos com 40, 50 marcas, só que dentro dessas 40, 50 marcas, tinha 5, 6 marcas que faziam a mesma coisa para o mesmo público, na mesma região e, portanto, se canibalizavam.
E aí pensa que eu estou gastando 5 vezes mais em marketing do que eu deveria para ter um resultado X, sendo que eu poderia, por exemplo, fazer esse mesmo volume de investimento para uma única marca, ser muito mais direcionado e ter muito mais resultado. Então isso afeta o valuation de cada uma dessas marcas, mas também vai afetar o valuation do grupo. E aí a gente tem problema, né? Porque aí a gente está falando de equity. E aí você queima o teu equity por causa de um desajuste, de uma desorganização no seu portfólio de marcas. Por isso é tão importante também você ter essa organização. Então pensa que organizar o seu portfólio de marcas e serviços e produtos, seja o que for, vai te ajudar a aumentar o valuation da tua marca, ou seja, vai aumentar o teu equity. Isso vai te trazer mais resultado. Por quê? Vamos lá, vamos colocar aqui o caso da Procter & Gamble. Cara, todo mundo sabe que a Procter & Gamble, P&G, vou falar assim para eu não ficar enrolando a língua toda hora, que a P&G tem um valor altíssimo e que você não precisa nem saber quais são as marcas deles. E sim, eles têm marcas que se canibalizam, mas elas se canibalizam lateralmente. O que é o lateralmente? Existe um determinado perfil que compra só uma, só outra, e vai ter um perfil ali menor que compra das duas e que vai ficar entre uma e outra marca do grupo. Só que no caso deles, de novo, estratégia de negócio. Qual que é a estratégia? Criar um cenário de semi-monopolização. Eu tomo conta do mercado, tendo marcas em todos os níveis, para todos os perfis de público diferentes, e aí eu vou tomando aquele mercado, aquele nicho especificamente para mim. A gente pode falar de shampoo, de condicionador, de ração, enfim, eles vão fazendo isso. Mas por quê? Eles também têm estofo financeiro para fazer isso. Marcas menores, grupos menores, vai acabar fazendo mais sentido você ter uma marca ali no nicho, a não ser que você tenha uma estratégia específica de construção de marca de combate. Ah não, eu vou ter aqui uma marca de combate, que vai ser uma marca de qualidade baixa, com preço super baixo, e eu vou ter a minha marca com a qualidade ok e o preço intermediário, e vou ter uma outra marca com uma qualidade altíssima e um preço premium. Percebe? Você não está se canibalizando. Eventualmente pode ser que o cara da média compre a premium, ou eventualmente pode ser que o cara da marca de combate compre a média, mas não é uma canibalização em si, na prática. Então é muito importante ter esse entendimento e organizar esse processo, organizar isso tudo, entendendo os objetivos de negócio do grupo, de cada uma das marcas, os objetivos de vida de cada uma dessas marcas é fundamental para que se possa chegar nesse resultado, se possa aumentar o valuation de cada uma dessas marcas e, inclusive, aumentar o valuation do grupo, né? Então, assim, como é que a gente organiza essas marcas? Como é que você vai organizar essas marcas? Primeiro, eu já vou adiantar. Tem um vídeo completo falando sobre modelos de arquitetura de marca aqui no canal. Eu vou pedir para o pessoal que sobe o vídeo colocar ele aqui, em algum lugar aqui, em volta de mim, não em cima da minha cara, por favor. Vou fazer essa gentileza, mas colocar em algum lugar aqui. Mas a gente tem 4 modelos prioritários de arquitetura de marcas. O primeiro deles é o monolítico. Então você tem, por exemplo, a FedEx. Eu não lembro todos os segmentos que eles atuam. Então tem o escritório, tem a parte de logística, tem uma outra, mas tudo é FedEx. Todas as marcas são FedEx e ele tem só um descritor embaixo ali do o que é esse tal desse FedEx. E se eu não me engano, tem uma mudança de cor também entre uma unidade de negócio e outra. Perfeito. Modelo monolítico. O que é o modelo monolítico? Todos usam a mesma marca. Dessa forma, o que eu ganho? Eu reforço sempre a minha marca principal. Ela está ganhando força em todos esses segmentos. Qual que é o problema? Se eu quiser vender só um segmento, ele não tem muito valor. Se eu quiser vender só um segmento, ele não tem muito valor, porque a pessoa vai ter que trocar de nome, depois comprar de mim e tal. Então ele não tem tanto valor. Benefícios e ônus e bônus. Não vou falar de prejuízos e benefícios, porque não chega a ser um prejuízo, mas são ônus e bônus. O segundo modelo é o modelo de submarcas. E a Nestlé, ela não atua totalmente como submarcas, mas ela é o exemplo melhor para eu falar de submarcas. Então você tem Nestlé, Neston, Nescafé, Nesti, Nescau, Nespresso, mais algum? Nesfit e mais uma porrada de Nes, né, que vai ter dentro desse mercado. Então o que é uma submarca? É uma marca que faz uma alusão à marca-mãe, então ela gera um reforço à marca-mãe, mas ela tem ali mais ou menos a sua independência.
ela vai ser um pouco independente, essas marcas serão um pouco independentes entre si, mas elas dependem da marca-mãe. Aqui a gente tem outros benefícios e prejuízos, outros ônus e bônus, recomendo que você veja no outro vídeo lá para esse daqui não ficar tão longo. O terceiro modelo é o modelo de endosso. Exemplo mais simples, Coca-Cola. Então você que tem a Coca-Cola refrigerante, o principal, né, a marca principal, ela é endossada pelo The Coca-Cola Group, mas você tem Fanta, Sprite, Quat, se eu não me engano, e algumas outras marcas, H2O e tudo mais, tudo isso está endossado pela Coca-Cola. Em alguns casos um endosso mais evidente, um endosso mais ativo, em outros um endosso mais oculto, um endosso mais discreto. Mas ainda assim, todas essas marcas são endossadas pela Coca-Cola. E o que eu ganho com isso? Pô, é uma marca da Coca-Cola, eu sei, a Coca-Cola é gigante, se é uma marca da Coca-Cola, é uma marca confiável, eu vou lá e consumo. Me permito experimentar, me permito testar e eu ganho. Essa marca maior, ela transfere muito valor para as marcas menores, sejam aquisições, sejam novas linhas de negócio. E a gente tem um modelo de marcas completamente independentes, como é o caso da Unilever. A Unilever tem uma cacetaralhada de marcas, desculpe o termo, mas tem uma porrada de marcas ali, eu não vou nem conseguir citar 10% delas, não vou nem citar duas para não correr o risco de errar, porque às vezes eu mesmo confundo entre Unilever e P&G. Por quê? Justamente por serem marcas independentes, elas não estão conectadas à marca-mãe. Então elas atuam de maneira sólida, solitária, né, de maneira independente, cada uma com a sua estrutura de marketing, com a sua verba, cada uma com a sua realidade para o seu perfil de público, olhando para os seus concorrentes e se preocupando com o seu universo. E aí sim tem uma marca holding em cima, no caso a Unilever, no caso do exemplo, olhando para todas elas de maneira estratégica e entendendo quais marcas devem ficar, quais marcas não devem ficar, quanta verba eu coloco ali, quanta verba eu coloco ali, para manter essa roda girando, né? E como é que a gente vai fazer esse processo? Quem conduz esse processo? Aqui não tem muito segredo. Quem conduz esse processo são os decisores da marca de grupo. Mas é importante, eu particularmente gosto sempre de incluir os decisores das marcas que fazem parte da marca do grupo. Geralmente a marca tem um CEO, tem um responsável técnico, tem alguém que cuida especificamente daquela marca e está à frente daquelas decisões. Então eu gosto de trazer esse decisor. No caso de uma P&G, caso a gente pegasse um projeto de arquitetura de marca desses, eu honestamente não sei se eu traria todos os decisores, porque seria muita marca, muita marca mesmo. A gente estaria falando de botar numa reunião 200 pessoas e talvez não fizesse sentido. Mas o nosso universo aqui, o universo da Salcio hoje, é atender empresas que tenham 4, 5, 6, 10 marcas, e isso dá para a gente fazer. A gente inclui esses decisores dentro de uma reunião e faz um processo junto com eles para que todos saiam dali conscientes do papel da sua marca, da importância dela dentro do portfólio e do quão relevante ela é para a estratégia de negócio da empresa. Isso às vezes gera um gestor fica meio chateado porque a marca dele é menos importante do que ele imaginava, só que esse alinhamento de expectativa é muito importante. Esse alinhamento interno é muito importante. Um último ponto que não está aqui no meu roteiro, mas que é importante saber é: que tipo de marca precisa se preocupar com o investimento em arquitetura, né? Que tipo de marca que vai precisar disso? Eu sempre digo que qualquer marca pode se beneficiar disso. Sim, se você está pensando em lançar novas marcas, você pode se beneficiar disso sem sombra de dúvida. Mas pensar em contratar uma consultoria para organizar isso para você, para fazer um diagnóstico, entender isso, geralmente a gente está falando de marcas que têm acima de 4 marcas. Tá? Grupos que tenham acima de 4 marcas comerciais é onde vai começar a fazer um pouco mais de sentido pensar em arquitetura de marca de maneira mais estruturada. A partir de 10 é mandatório.
né, você pensar e você ter essa estrutura de organização. Mas se você, por exemplo, tem 4 e já está pensando em ter mais, seja para criar novas marcas ou para adquirir novas marcas, é um bom momento. Eu gosto de fazer isso nesse momento, por quê? Porque ainda não tem tanta coisa, não tem tanto problema para resolver e acaba sendo muito mais fácil, inclusive, direcionar decisões futuras para que elas sejam tomadas da melhor maneira possível. Então é isso, sobre arquitetura de marcas é isso. Se a sua empresa, se o seu grupo, o grupo no qual você trabalha, está passando pelo momento de tomar uma decisão dessas, não fica com medo não, entre em contato com a gente bate um papo e a gente entende junto com você se faz sentido pensar num processo de arquitetura de marcas, se faz sentido só fazer um diagnóstico para entender melhor esse processo, como que funcionaria um projeto de arquitetura de marcas, porque a gente está justamente aqui para te ajudar com isso, beleza? E se você gostou do vídeo, não esqueça de fazer aquele ritual, curte, se inscreve no canal, ativa a notificação e comenta aqui embaixo para aumentar o engajamento, beleza? Grande abraço para você, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!